Nossa aula agora vai ser de língua portuguesa e a tia vai pedir para você pegar o seu livro didático lá na página de número 7. Nós vamos aprender um pouquinho sobre alguns textos de curiosidades. Você sabe o que é um texto de curiosidades? Então vamos lá conhecer? Então você vai pegar o seu livro didático na página de número 7. E aqui nós temos um título, Curiosidades. E se você é curioso, então que tal acessar esse QR Code e descobrir o que está nele? Vamos lá? Quero ver quem é que vai acessar. No número 1 nós temos Acompanhe a leitura do texto. E aqui nós temos um título, Onde elas vivem? Será que está falando sobre o quê? Então, a tia vai estar ampliando esse texto e nós vamos ler juntos. Então, acompanhe a leitura. Onde elas vivem? Existem no mundo mais de 35 mil espécies de aranha conhecidas, mas calcula-se que seu número possa chegar perto de 100 mil. Elas vivem perto ou dentro de nossas casas, aproveitando para tecer suas teias ou instalar esconderijos em lugares frequentados por insetos. Então, esse textinho é um textinho de curiosidades. Ao ler esse texto, você descobriu do que se trata? Esse texto está falando sobre o quê? E aí nós já vamos iniciar respondendo aqui algumas perguntinhas. No número 2 diz assim: de que animal o texto fala? De que animal esse texto está falando? Aí você vai estar escrevendo. 3. Onde vivem as aranhas? Será que o texto aqui está falando onde elas vivem? Você vai estar olhando no texto e vai estar escrevendo aqui nas linhas. 4. Releia o título do texto. Onde elas vivem? Olha só o título do texto. Onde elas vivem? Letra A. O que a palavra elas substitui? Quando o texto está falando aqui elas, está falando elas o quê? Será que você consegue identificar? Então, você vai estar respondendo. B. O título termina com um ponto de interrogação, porque é uma resposta ou pergunta. Eu tenho certeza que você sabe essa. Então, vamos responder aí no capricho. É uma pergunta ou é uma resposta? C. Marque no texto o trecho que responde à pergunta feita no título. Então, a pergunta do título é: onde elas vivem? Então, agora você vai estar grifando, você vai estar pintando aonde está essa resposta. Onde elas vivem, está perguntando onde as aranhas vivem. Será que no texto tem essa resposta? Então, vamos lá localizar? Depois de localizar, você vai para a página de número 8. Na página de número 8, nós vamos continuar trabalhando aí com as perguntinhas do texto. Então, qualquer dúvida que você tiver, é só voltar à página e procurar lá no texto. 5. O texto que você leu, presta bastante atenção, o textinho lá das aranhas que você acabou de ler, explica o passo a passo de uma brincadeira ou apresenta curiosidades sobre as aranhas? Então, você vai marcar um X na resposta correta. 6. Onde é possível encontrar curiosidades sobre animais? Nessa partezinha aqui, nós temos mais de uma resposta correta. Então, onde nós podemos encontrar textos de curiosidades? Em livros de contos? Em livros de contos de fada? É lá onde podemos encontrar? Na internet? Em gibis? Enciclopédias e livros? Em revistas científicas? Lembrando que nós temos mais de uma resposta correta, então você vai marcar um X. E aqui ao lado nós temos falando aqui sobre curiosidades. Os textos de curiosidade trazem informações interessantes sobre um assunto e tem como objetivo transmitir um conhecimento que quase ninguém tem. Geralmente, eles iniciam com uma pergunta. Lembra lá do texto das aranhas? Iniciou com uma pergunta. Que pergunta foi essa? Onde elas
vivem muito bem. 7. Encontre no diagrama os nomes de bichos nem tão fofos. Depois, escreva-os nas linhas a seguir. Então, você vai estar encontrando aqui no diagrama o nome de bichos nem tão fofos. Se caso você quiser lembrar o nome de alguns, você pode estar indo lá no início do nosso capítulo, onde a tia pediu para você fazer uma observação. Então, você vai estar procurando aqui. São 4 bichos nem tão fofos. Depois, você vai estar colocando nas linhas aqui. Você vai estar colocando um embaixo do outro. E aqui nós temos um Você Sabia? Você sabia? Muitas pessoas têm medo de alguns animais a ponto de desejar que eles não existam. Mas, mesmo não sendo tão fofos, eles são muito importantes para o equilíbrio do planeta. Então, nós entendemos aqui que todos os bichinhos, independente de eles ser fofos ou não, todos eles são importantes para o nosso planeta. Depois não esqueça de fotografar e colocar aqui no grupo. Então, boa atividade e no capricho!